Olá, galera! Hoje vamos divulgar uma pesquisa no quadro Ciência para Todos sobre a determinação do cariótipo em 3 espécies de Caricaceae, com ênfase na forma cultivada Carica papaya, trabalho publicado em 2009 pelo colega Pedro Corrêa Damasceno Júnior, sob a orientação da professora doutora Thelma Nair Santana Pereira. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá! Cariótipo de uma espécie significa a representação clara e específica do seu conjunto cromossômico. A representação do cariótipo pode ser feita na forma de cariograma, imagem dos cromossomos, ou ideograma, esquema dos cromossomos. Para realizar o cariótipo, o material vegetal utilizado precisa estar na fase de metáfase, fase da qual os cromossomos estão com sua máxima condensação e com as estruturas definidas, para serem observados com o auxílio do microscópio óptico. O material vegetal mais indicado para este estudo são as pontas de raízes, especificamente a parte meristemática, que estão nas extremidades das raízes, com até 2 centímetros de comprimento, pois nesse tecido as células encontram-se em intensificada divisão celular mitótica. Existem 2 teorias sobre a determinação do sexo em mamoeiro. A primeira teoria é a de que existe um único gene com 3 formas alélicas, Mzinho, Mza1 e Mza2. A outra teoria diz respeito à existência de cromossomos sexuais, X, Y e Z. Portanto, torna-se essencial que o estudo da genética sexual em plantas de mamoeiro primeiro estabeleça se os cromossomos sexuais realmente existem e, caso existam, deve-se caracterizá-los como homomórficos ou heteromórficos. Considerando a falta de relatos na literatura sobre o cariótipo e a existência de cromossomos sexuais em mamão e em espécies relacionadas, essa pesquisa foi realizada para determinar o cariótipo de 3 espécies pertencentes à família Caricaceae: Carica papaya, Vasconcellia monoica, Vasconcellia cundinamarcensis, atualmente classificada como Vasconcellia pubescens. As pontas de raízes foram coletadas após a germinação das sementes das 3 espécies estudadas, sendo analisadas em microscópio óptico. Os parâmetros analisados foram tamanho absoluto do cromossomo, comprimento dos braços longos e curtos, razão dos braços, complemento haploide total e índice centromérico. A coloração usada neste estudo foi a Ginza 5%, que resultou na coloração completa dos cromossomos. Essa técnica deu bons resultados, mostrando os cromossomos espalhados com um pouco de sobreposição. 18 cromossomos foram contados em todas as células observadas, confirmando o número relatado anteriormente para a família Caricaceae. Não foi possível observar a região organizadora do nucleolo, com base no protocolo de nitrato de prata. No entanto, foi possível sugerir que em Carica papaya, a região organizadora do nucleolo está no cromossomo 6 e em Vasconcellia monoica está no cromossomo 3. A análise de variância mostrou que não houve diferença significativa entre as espécies para as médias dos 9 pares de cromossomos, exceto para o par 8, onde o maior tamanho foi observado em Vasconcellia cundinamarcensis e o menor em Vasconcellia monoica. Cromossomos de tamanho pequeno foram prevalentes, não havendo diferenças significativas entre o complemento haploide total, que é a soma do comprimento absoluto dos cromossomos metafásicos. Os autores utilizaram uma metodologia para a classificação dos cromossomos com base na razão de braço e no índice centromérico, classificando-os em 4 tipos: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Os autores relataram que essa classificação era mais apropriada para espécies com cromossomos pequenos. O ideograma das 3 espécies mostrou que seus genomas consistiam
em cromossomos metacêntricos, de acordo com essa classificação. Todas as espécies apresentaram cariótipos simétricos e semelhantes, em que predominaram cromossomos metacêntricos. Com base nesses resultados, foi possível inferir que, embora haja uma grande similaridade morfológica entre os cromossomos dessas espécies, não é suficiente para obter híbridos viáveis entre Carica papaya e as demais espécies de Caricaceae. O cariótipo simétrico dificulta a distinção entre pares de cromossomos e outros parâmetros são necessários para designá-los, podendo ocorrer erros ou diferenças na medição de pequenos cromossomos, devido a diferenças na condensação do braço, distorções mecânicas, diferença nas cores dos braços dos cromossomos e outras dificuldades. Não foram observados cromossomos heteromórficos ou desemparelhados ou mesmo qualquer corpúsculo de cromatina que sugerisse a presença de cromossomos sexuais, pois a determinação do sexo no mamão pode ser decorrente de fatores citoplasmáticos, que não podem ser detectados pelas técnicas citológicas convencionais. O sexo na maioria das plantas angiospermas pode ser devido à presença de um gene autossômico e, em alguns casos, é devido à presença de cromossomos sexuais. Existem espécies das famílias Cannabinaceae, Caryophyllaceae, Cucurbitaceae, Lorantaceae, Vitaceae e Polygonaceae que apresentam cromossomos sexuais heteromórficos. Por outro lado, um grande número de espécies apresenta cromossomos sexuais homomórficos. Este estudo demonstrou os primeiros cariótipos das 3 espécies da família Caricaceae. Seus cromossomos são muito curtos e semelhantes e não existem cromossomos sexuais heteromórficos. Técnicas de coloração mais sofisticadas precisam ser aplicadas para uma elucidação completa dessas questões. Uma vez que essas espécies possuem cariótipos semelhantes, a falta de sementes viáveis em hibridizações interespecíficas não se deve a uma falta de homologia cromossômica entre as espécies, mas pode ser devida a uma falta de homologia entre as constituições genômicas das espécies Caricaceae. Que viagem, né? Acesse o artigo completo disponível em nosso site na aba Ciência para Todos. O link está na bio. Curtiu? Então também comenta, porque a gente está querendo muito saber o que vocês acharam desse vídeo. E não se esqueçam de deixarem as suas dúvidas. Compartilhem. Já pensou esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem. Até a próxima, pessoal!